Tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Quantos lembram o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito se encontra lá em Gálatas 5:22. E como nós temos aprendido, o fruto do Espírito, ele é um fruto só. E a gente pode usar o exemplo de uma mexerica. A mexerica, ela é apenas um fruto, mas dentro dela tem vários gominhos. Assim é o fruto do Espírito. Ele é apenas um fruto, mas tem vários gominhos. O gominho do amor, o gominho da alegria, o gominho da paz. E hoje nós vamos ver mais um gominho. E o gominho que nós vamos estudar hoje é o gominho da mansidão. Mas antes da gente falar o que é mansidão, primeiro a gente vai orar, agradecendo ao Senhor e convidando Ele para que esteja conosco nesse estudo, nos ensinando a colocar em prática a mansidão. Então, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Pai, pela nossa vida. Obrigada pela nossa família. Obrigada pela Tua presença. Nós te pedimos, fique conosco neste momento, nos ensina a Tua palavra e nos ajude a colocá-la em prática. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós podemos começar nosso estudo. O que é mansidão? Mansidão significa tranquilidade. A pessoa que ela é mansa, que tem um gominho da mansidão, ela é tranquila, ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa serena, uma pessoa suave, ela é uma pessoa meiga, uma pessoa doce. Ela é uma pessoa que fica gritando ou brigando com as pessoas, falando alto. Ela não é uma pessoa afobada. Ela é uma pessoa tranquila. Tudo que ela vai fazer, ela faz com muita tranquilidade. E hoje, o exemplo que nós vamos ver de mansidão está lá em 1 Samuel, no capítulo 25. Nós vamos abrir, se você tiver a sua Bíblia, abre lá comigo em Samuel, no capítulo 25. E nós vamos ver a história de uma mulher. Quem conhece essa mulher? O nome dela é Abigail. Nós vamos ver um exemplo de mansidão de Abigail. 1 Samuel 25. Abigail, a Bíblia nos conta que ela era uma mulher muito bonita, uma mulher formosa, uma mulher inteligente. E ela era casada com um homem muito rico, mas ele era muito mau, que é o Nabal, o marido dela. Ele era um homem muito malvado, ele tinha um coração duro, a palavra diz, maligno. E ela era uma mulher bonita e inteligente. Além de mansa, que é o que nós vamos ver nessa história. E tudo começou, crianças, quando o rei Saul estava perseguindo Davi. Quantos lembram do rei Saul? O rei Saul estava perseguindo Davi por inveja. E Davi, fugindo de Saul, ele, mais alguns homens que estavam junto com ele, eles foram parar lá no deserto de Parã. E quando eles chegaram nesse deserto, eles ficaram ali alguns dias. Nesses dias que eles ficaram ali, eles encontraram com alguns pastores. Esses pastores estavam apacentando um rebanho. Só que esses pastores, eles pertenciam a um homem. Eles trabalhavam para um homem. E aquele rebanho era de um homem. E esse homem era Nabal, o esposo de Abigail. Davi, quando encontra esses pastores, junto com esse rebanho, Davi ajuda esses pastores. Davi não faz nenhum mal para eles. Davi não expulsa eles dali. Muito pelo contrário, Davi ajuda a cuidar das ovelhas. Davi ajuda a proteger as ovelhas. A palavra conta que eles serviram de muro ao redor daqueles homens. Então, Davi fez muitas coisas boas para aqueles pastores que estavam ali junto com ele. E passados alguns dias, esses pastores voltaram para Nabal. E aí aconteceu que um certo dia, Davi ouviu falar de que dessa vez quem estava ali era Nabal. E aí Davi manda um dos homens dele para ir até Nabal e perguntar a Nabal se Nabal poderia dar algum alimento. E aí Davi manda esses mensageiros. E esses mensageiros vão e falam tudo que Davi tinha mandado eles falarem. E eles falam: ó, Nabal, nós viemos em nome de Davi, paz seja na tua casa, em tudo que você tem. Olha, os seus pastores estiveram conosco lá, apacentando o seu rebanho. Nós ajudamos eles, nós
não atrapalhamos em nada, nós não fizemos nenhum mal para eles, muito pelo contrário, nós ajudamos a vigiar suas ovelhas, a cuidar das suas ovelhas. E agora Davi tá mandando a gente aqui para pedir se você pode dar algum alimento para a gente. E aí Nabal, quando termina de ouvir essas palavras, ele foi muito mal, crianças. Nabal, quando ele termina de ouvir, ele fala: quem é esse Davi? E quem é esse filho de Jessé? Por que eu daria do meu pão e da minha água para alguém que eu não conheço? E aí aqueles homens saíram dali e contaram tudo para Davi do que Nabal tinha dito. E Davi, quando ouve que Nabal reagiu daquele jeito, Davi fica furioso, porque Davi tinha ajudado os pastores de Nabal e as ovelhas de Nabal. E Nabal retribuiu daquele jeito. Davi ficou furioso e começou a planejar a ir até Nabal e acabar com tudo que era de Nabal. Foi aí que então um dos homens que trabalhavam para Nabal ouviu isso, descobriu que Davi vinha acabar com tudo que era de Nabal. Então esse homem foi até Abigail e contou toda a história para Abigail. Contou que eles estiveram com Davi apacentando o rebanho de Nabal, que Davi ajudou. Depois Davi mandou um mensageiro para pedir a Nabal um alimento e Nabal não quis dar. E agora Davi estava com raiva e queria vir acabar com tudo. Contou tudo isso para Abigail. E Abigail, terminando de ouvir essas palavras daquele homem, a palavra conta que Abigail se apressou e começou a preparar vários alimentos para levar para Davi. E ela pegou pão, ela pegou ovelha, ela pegou trigo, e ela foi pegando tudo e foi preparando para ir até o encontro de Davi e entregar esses alimentos. Então ela pega e vai. E quando ela chega e encontra com Davi, crianças, olha que impressionante. Ela assume toda a culpa de Nabal. Quando ela se encontra com Davi, a palavra nos diz que ela desce do jumento, se prostra no chão e começa a pedir perdão a Davi e assume toda a culpa de Nabal. E ela começa então a dizer: ah, Davi, que essa culpa não venha ser de Nabal, mas que essa culpa venha ser minha. Me perdoa, eu não vi os mensageiros que você mandou. Não leve em consideração isso que Nabal fez. Eu não vi os mensageiros. Aí ela começa a pedir perdão e começa a falar várias coisas, assumindo toda aquela culpa que era de Nabal. E aí depois ela pega os alimentos que ela havia trago e entrega para Davi. E depois disso, crianças, ela começa a falar umas palavras muito bonitas para Davi. Ela começa a profetizar sobre a vida de Davi e começa a falar: Davi, você guerreia as guerras do Senhor, que o Senhor te dê casa firme, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor te proteja, te livre dos teus inimigos, que o Senhor te abençoe. E começou a falar várias coisas. E Davi fica impressionado com essa atitude de Abigail, de ver ela ali falando aquelas palavras, de ver ela pedindo perdão e assumindo a culpa que não era dela, que era de Nabal. E aí Davi, ele fala bem assim para Abigail, ó. Ele diz bem assim. Aqui, ó. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediu de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Então Davi ficou surpreso com aquela atitude. E aí Davi então recebe aqueles alimentos que Abigail tinha trago e deixa ela ir embora em paz. E fala que não vai fazer nada com ela, nem com Nabal, nem com a casa de Nabal. E deixa ela ir embora. Então, a gente aprende muito com esse exemplo de Abigail, crianças. Olha que situação difícil que ela passou. Mas mesmo assim, ela não se enfureceu, ela não ficou com raiva, ela não gritou com Nabal, não brigou com Nabal, ela não deixou pra lá, ela poderia ter deixado pra lá. Ah, a culpa é de Nabal, deixa pra lá. Mas não, ela foi muito mansa, com muita tranquilidade. Ela foi até Davi, pediu perdão, assumiu a culpa de Nabal. Ela não brigou com ninguém. Então, olha que exemplo de mansidão. E ainda tem mais, crianças. Quando ela chega em casa, depois que ela termina de resolver tudo aquilo com Davi, e Davi deixa ela embora, quando ela chega em casa, ela ainda por cima encontra Nabal bêbado. Olha só, crianças. Mas mesmo assim, ela continuou mantendo uma postura de mansidão, porque dessa vez ela poderia ter brigado, não é verdade? Ela assumiu toda a culpa de Nabal, passou uma situação difícil e ainda chega em casa e encontra ele daquele jeito. Mesmo assim, ela não falou nada, ela não brigou, ela não gritou. A Bíblia conta que ela ainda esperou o outro dia para ela poder contar para Nabal toda a situação que tinha acontecido,
do que tinha acontecido lá com Davi, que ela foi, levou os alimentos. Então olha que mansidão. E imagina, crianças, quantas situações ela já não deve ter passado, porque a Bíblia fala que Nabal ele já era uma pessoa mau. Ele não foi mau só naquela situação com Davi, ele já era um homem mau. Então ela deve ter passado muitas situações bem difíceis, igual aquela que ela passou de Nabal com Davi. E ela sempre manteve a mansidão. E mesmo depois de passar aquela situação, chegar em casa e encontrar Nabal daquele jeito, ela continuou tranquila, calma, serena, mansa. Ela continuou assim. Então que nós possamos aprender a ser assim também. Mesmo que aconteça alguma situação, que às vezes pode acabar tirando a gente do sério, fazendo a gente perder a paciência, mas mesmo assim, crianças, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente manter a mansidão, para não brigar com ninguém, não falar alto, não fazer as coisas afobado na pressa. A pessoa que é mansa, ela não faz as coisas na pressa, afobada. Ela faz com muita calma, com muita tranquilidade. Então que nós possamos aprender a ser assim, aprender com o exemplo de Abigail e aprender principalmente, crianças, com Jesus, porque a palavra diz bem assim, Jesus vai dizer para nós: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, que Jesus, ele é manso. Então, que nós possamos aprender com ele e aprender com esse exemplo de Abigail, que mesmo vindo situações, que nós possamos nos manter pessoas mansas e tranquilas, calma, suave, serena, meiga, doce, porque é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Amém? Então agora nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos ajude a colocar em prática a mansidão, a sermos pessoas mansas. Amém? Então agora vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse estudo, agradecemos por esse ensino. Nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a ser pessoas mansas, pessoas tranquilas, pessoas calmas, serena, doce, meiga, que em todo o nosso jeito de ser e de viver, que nós possamos expressar mansidão, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, que nós não venhamos fazer as coisas com pressa, que nós não venhamos fazer as coisas afobados, mas que nós venhamos fazer tudo com tranquilidade. Nos ensina, Pai, nos ensina a colocar em prática, nos ajude a ter esse gominho que é a mansidão. É o que nós te pedimos. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada criança, abençoe as famílias das nossas crianças e continue com a gente, Pai, nos ajudando a cada dia a melhorar, sermos pessoas melhores e mais semelhantes a Ti a cada dia, porque a Tua palavra diz para que nós vamos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. Então que nós possamos aprender com o Senhor e a cada dia melhorar o nosso comportamento, sermos Teus imitadores. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.